Fala aí, Guardiões. Fogo e remédio na vida noturna, caião na noite, uma boate aqui na zona sul, com a dor do amor. Eu acho que o povo já deve estar reclamando, né, que eu disse que eu não gosto desse formato de vídeo e tô tendo que fazer nele. A verdade é que fazer esse formato meio vlog tá sendo muito prático pra mim. É um vídeo mais fácil de editar, de fazer tudo, até mesmo que a gente achou um editor agora, mas como a gente ainda nem testou ele direito, eu ainda tô tentando fazer mais assim, sem falar que só na voz vocês não entendem tanto quanto eu fazendo aqui os gestos, por exemplo, me gesticulando, vocês entendem melhor. Até as caretas que eu faço acho que faz bastante diferença. Então, pra facilitar de uma forma didática, eu vou continuar fazendo esses vídeos aqui. Eles não estão me irritando muito mais não, mas mesmo assim é bom evitar, né? Como eu disse antes, eu gosto muito de fazer as coisas o mais natural possível. Por exemplo, eu não acho que funcione eu dar uma aula de LF pra vocês, nem que seja em vídeo. Quem dirá no WhatsApp, no Facebook, esse tipo de formato de texto, eu prefiro pessoalmente, eu cara a cara, você escutando o tom da minha voz, a minha emoção, aquela energia, eu acho que assim é muito melhor. Mais uma partida de... Eu não tô dizendo que não funcione no WhatsApp, entendeu? Eu tô falando que eu sou meio careta chato e fecha a cara pra tudo, mas se funcionar também, não tenho nada contra, vai de cada um, entendeu? Pra quem não sabe, eu deixei o Kaique na liderança agora do canal porque eu não sei não, eu acho que eu sou tão perfeccionista que eu acho que eu preciso de alguém pra me colocar o pé no chão, entendeu? Aí na onde eu coloquei o Kaique pra, tipo, comandar o canal de agora em diante. Tipo, eu sei que ele gosta tanto do canal quanto eu acho, pelo menos, ou muito, pode não ser tanto quanto eu, mas ele gosta muito, então eu coloquei na mão dele e falei, ó, a gente vai seguir o seu ritmo agora, o que você mandar a gente fazer, a gente vai fazer. Ele meio que tá na liderança, então aluno nada mais é quem tá começando a jogar agora, não necessariamente alguém que quer aprender, que é o aluno, mas um jogador iniciante. E vamos começar pelos mais simples e intuitivos que uma pessoa comete. Quando você joga um LF, se você souber o que você tá jogando, você vai achar que é uma história, na verdade. Se você não souber direito o que você está fazendo, você vai achar que é uma história e que você tem a opção de influenciar naquela história. O que não é verdade. Vou dar um exemplo bem simples. Fui jogar com o nosso editor, que é o editor agora, né, o LF, pra ver se ele gostava e tal. Ele já gostou e queria fazer os dele logo depois de uma partida, tá ligado? Porém, a gente tava jogando durante uns 5 minutos e ele tava fazendo tudo errado, tipo. E só depois que a gente foi ver que ele não entendeu que já tinha começado. Ele tava falando, tipo, quando acontecer eu vou fazer tal coisa, vou fazer... Mas já tinha começado o jogo, ele já tava jogando e ele não tinha entendido. O jogo se baseia, assim, em palavras, em ações verbais, entendeu? Que influenciam naquele mundo. E nisso, a regra que eu tive que mais pegar no pé dele, e até no final foi difícil de entender, é a regra básica de quase todo LF, principalmente se você jogar comigo. Existe uma regra básica... Acho que em todos os LFs que eu fiz existe essa regra, mas ela não é básica dos LF, no caso, ela é básica nos meus LFs. Mas se tiver algum LF que você, de outra pessoa que quiser burlar essa regra ou não quiser colocar ela, a regra é basicamente o seguinte, essa regra. Você nunca pode falar que uma coisa chegou à sua finalidade. De forma chula, você nunca pode falar que uma coisa acertou. Por exemplo, no LF de Naruto, que é o exemplo mais básico, é onde eu mais coloco essa regra para o povo entender de primeira como é que funciona o jogo. Se você falar que vai dar um soco no cara, você não pode falar que acertou o soco, tá ligado? Eu acertei o soco, já vou emendar um Rasengan. Não. Tu vai tentar dar o soco. Existe mestres mais experientes, quando eu e o Kaique tá jogando, a gente já fala, vou te dar um soco, vou te dar um chute. Mas nós três sabemos que não acertou aquele chute. Ele vai dar o chute, significa a intenção dele. Eu vou tentar fazer tal coisa. É óbvio que em algumas situações o cara realmente não tem como escapar daquilo. Mas não é você que diz que ele não conseguiu escapar, não é você que diz que ele te acertou. Até porque, convenhamos, se você consegue acertar a mão quando você quiser no cara, se você tivesse equipado com uma kunai, você acertava ele, acabou o jogo, ponto, acabou, entendeu? Você não pode falar que acertou. Tipo um checkmate. Até você pode até ver que aquela jogada é um checkmate, entendeu? Mas você não pode atacar o rei. Você tem que esperar o rei ficar em uma posição de checkmate onde ele não possa sair. Ele tá em cheque e não tem a opção de bloquear aquilo. Mas você não pode... O cara não viu o checkmate, você não falou cheque, vai lá e come o rei dele. Não existe isso. É uma jogada irregular no xadrez, pelo menos as regulamentações corretas lá. Se eu tiver errado, pode me corrigir, mas no LF pelo menos é assim.
tinha um LF que eu tava jogando Aston uma vez, com uns colegas da minha escola lá, saudade deles, que tipo, eles estavam conversando com um mago, eles estavam tipo numa casa do mago e tava meio que uma situação meio cômica, porque o mago ele era pirado da cabeça, porque ele não falava muito com ninguém. E eles tinham chegado lá agora, aí tipo, o mago tava atacando coisas aleatórias nele, e eles se defendendo porque eles não queriam brigar com o mago, só queriam conversar com o mago, só que o mago tava achando que tava delirando, essa que é a verdade. Aí um colega meu ele falou, e de repente, aí o mago tipo jogou uma cenoura. Desde que o mago jogou na cenoura, aí o jogador que tava num caso ali na hora, ele falou: ah, e essa cenoura de repente ela parou na minha boca, tá ligado? Tipo, pra deixar a história mais cômica. Porém, ele não tem o controle daquela ação, entendeu? Ele pode falar que ele tentou catar a cenoura com a boca. Ele não pode falar que a cenoura parou na boca dele intencionalmente, fora disso. É um incrível finge que. Não existe finge que, entendeu? Faz de conta, finge que aconteceu e tal, não existe. Deixa a história seguir seu curso natural. Todo mundo que começa o jogo agora, achar que o LF é uma história e não um jogo. Você não pode falar que finge que, entendeu? Principalmente em LFs modo histórias, aí que lasca mesmo, porque se eu falar que é modo história, aí que o povo vai achar que o controle tá na mão deles mesmo de mudar a história. Tuas ações como jogador naquele personagem, principalmente se você só controlar um personagem no LF, porque tem personagens que você controla mais de um. Principalmente os RF de administração, né, como LF da formiga, LF de árvore, você normalmente controla mais de um controlador. Você não é um ser, você é um ser que controla vários seres, entendeu? É isso, você consegue influenciar a história com o seu personagem, dentro das ações do seu personagem. Você é o LF, LF é você nisso do cara, o cara não te interpreta. Nos RPG normalmente costuma, se eu não me engano, costuma muito acontecer isso daí, dos caras querer, tipo, deixar a história mais emocionante. Eu lembro que existem até dois tipos de RPG, o RPG que foca mais na história e tem o RPG que foca mais na jogabilidade. Esse de jogabilidade aqui, sinceramente, com todo respeito, com toda a humildade do mundo, eu acho ele ridículo comparado a qualquer um LF. Ridículo não no sentido de ser vergonhoso, de estar passando vergonha, mas no sentido de ser simples. A tentativa deles de deixar uma coisa... Eles falam que os RPG mais complicados que eles têm, que tem situações para todas as ações, eles têm livros só de regras para aquele RPG. No LF é tão simples e tão melhor, velho, que aquilo, sinceramente. É uma dependência tão grande de dados, de números, de porcentagem, quando no LF deixa tudo na cabeça, tá ligado? E fica, na minha humilde opinião, fica muito melhor, tá? O que o RPG tem, que o LF não tem, é essa comunidade gigantesca, que isso eu acho que fantástico, eu queria muito que tivesse, velho, no RPG. Tipo, imagem, nossa, a gente pega muito imagem de RPG, a gente vai muito lá, a gente tem que apelar, porque senão vai ficar só nós que desenha, tá ligado? A gente meio que é a fonte disso, como eu falei. E desses LFs nos RPGs focados em história, normalmente os alunos eles começam a influenciar a história também, aí finge que aconteceu isso, finge que aconteceu aquilo, porque eles estão basicamente aqui juntos montando um filme deles. Não tô falando que não é divertido, muito pelo contrário, é muito divertido também. Só que no RPG, no RF também tem isso, e de forma mais natural, e é aquela coisa, quanto mais você limita uma coisa, quando acontece é muito mais emocionante. Por isso que os caras, uma vez os Simpsons fizeram uma piada, ela é inteligente e idiota ao mesmo tempo, que é tipo... Ele falou que no futebol os placares são baixos, tipo, comparado aos jogos americanos, se você for ver, futebol americano, beisebol, basquete, todos eles os placares são altos, tipo 70, 30 e tantos a 20 e poucos, tá ligado? É muito alto comparado ao futebol, que no máximo mesmo não chega, chutando bem alto, não chega a 10, todo mundo sabe disso. Eu tô falando a apelação do futebol europeu, né? Cristiano Ronaldo faz 5 gols no jogo só, quem já assistiu sabe que não é mentira isso daí, é futebol de videogame. Só que a verdade é que o futebol brasileiro, por que ainda continua assim? Os placares são tão baixos, por que continua tão emocionante, né? É porque, na verdade, é tão difícil de fazer um gol, tão difícil de fazer um ponto, que quando você faz aquele ponto, é muito gratificante, emocionante, todo mundo vibra, entendeu? É uma coisa que acontece de vez em quando, e quando acontece é muito emocionante. Por quê? Porque as limitações levam àquilo. Por isso que o povo diz que o jogo difícil é mais legal, porque a sensação de recompensa é muito maior. Como é difícil fazer um gol, a sensação de recompensa é maior. No RF, como você não consegue controlar muito o que está acontecendo com o seu personagem, por exemplo, no RPG, como eu disse, modo história, os caras influenciam mesmo, o importante é a história que vai sair. Principalmente porque lá no RF você interpreta, por exemplo, você é um elfo, você vai tentar interpretar o elfo. Se você for um anão, eu acho que tem um povo até que faz voz mais grossa, assim, que não tem nada demais, no RF também a gente faz, se você quiser, né, óbvio. Mas eles interpretam junto uma história, é um role-playing game, jogo de interpretação de personagem, diferente do RF, onde você controla ele. Se você quiser interpretar, você é livre, se você não quiser, você também não precisa.
Como você não tem tanto controle da história, se acontecer uma coisa incrível, e pode crer que vai acontecer, até porque nós temos uma playlist só de relatos nesse canal do nosso DLF, quando acontecer uma coisa incrível num RF, vai ser realmente incrível. Você vai guardar aquilo pra vida inteira. A gente tem vários relatos, a gente só não contou nenhum relato ainda pra vocês, porque a maioria dos relatos precisam que vocês conheçam os LFs. Por exemplo, tem um relato incrível, tem um monte de relatos do LF do Naruto que são fantásticos. Só que até o momento, nesse vídeo que eu faço agora, a gente tem um vídeo do LF do Naruto, entendeu? Em geral não sabe nem o que é o LF do Naruto, não vai estar pouco se lixando porque que é o que não é incrível, entendeu? E não vai fazer sentido um relato que é pra te emocionar se você não vai se emocionar com o relato. Quando acontecer isso, no LF, de você acontecer uma coisa incrível, fantástica, uma coisa que dê medo, ou principalmente no LF do Sorte e Azar acontece umas cagadas, tá ligado? Tipo, coisa que vai acontecer uma vez na vida, você fica, nossa, mano, fantástico, incrível. E é isso que tá. Eu acho que é por isso também que o LF tem esse protagonismo que eu falei pra vocês, de tirar você de onde você tá. É muito fantástico. É outro mundo, tá ligado? Porque eu não consigo explicar, essa que é a verdade. Se eu soubesse explicar, eu acho que meus LF já seriam muito melhores. Eu ainda tô procurando, eu não sei se vou ter medo de achar, ou se eu achar esse porquê. Eu tenho medo de que se, tipo, quando eu descobrir tudo, ele fique monótono pra mim, entendeu? Mas eu acho que não vai acontecer, não. Quando você estiver jogando, que você que agora tá aprendendo o LF, não tente seguir nem criar vícios de jogabilidade. Por exemplo, eu tenho comigo que todo mundo conhece aí o João, que fez a música do Aston com a gente, tá aí no canal, é só procurar. Eu fui ensinar ele a jogar LF do Naruto, e a verdade é que eu estava muito tempo sem jogar já com meus colegas e tal, e eu sempre fui um mestre muito experiente, né? Eu ensinei a maioria, ninguém me ensinou até hoje, né? Até os meus mestres que eu aprendi, eu peguei na raça deles, e não é mérito nenhum isso daí também, tá? Eu tô falando que de todos eles sou que, modéstia à parte, eu sou o que tá no nível mais acima ainda. Todos eles dão racha comigo, tem uns que não conseguem nem encostar nos outros e pelo menos com todos eu consigo dar um racha. A verdade é que eu fiquei muito na seca esse tempo sem jogar LF do Naruto e o João pediu pra mim ensinar ele porque ele tava querendo, se eu não me engano foi ele que me pediu pra ensinar. Eu acho que eu não ofereci ele pra mim, eu acho que ele que me perguntou como é que era e tal, pediu pra me ensinar ele a jogar. Falei, beleza. O porém é que quando ele começou a jogar, eu tava com tanta vontade de jogar que eu meio que ia pra cima dele com tudo. Mesmo levando em consideração que ele era novato, eu não ia pra matar ele, mas eu tava muito ofensivo pra cima dele, tá ligado? E ele era iniciante, velho. E acontece que eu criei um vício nele de ficar dando backdash. Backdash, pra quem não sabe, eu vou ver se eu coloco imagem aí, mas é o novo editor, então não sou eu que tô editando o vídeo. Mas backdash é um passo rápido pra trás. Quem joga jogo de luta sabe, é só você dar 2 toquinhos pra trás, a maioria dos jogos de luta faz isso. É tipo uma esquiva, tá ligado? É o backdash. Tem o dash lateral, o dash pra frente, mas o backdash especificamente é pra recuar. Você vai tipo fugindo. E ele ficava fazendo isso direto. E ele criou esse vício que até hoje, agora se você for jogar com ele vai estar fazendo isso. E a culpa não é dele, a culpa foi minha. Eu tava indo pra cima dele com tudo e o bicho era iniciante. Eu devia ter dado espaço pra ele atacar, pra ele ir fazer outro tipo de jogada, ficar um pouco mais na defensiva, deixar ele vir pra cima. Esse começo de jogo define muitas coisas do jogador. É por isso que você tem que começar com um mestre experiente, tá ligado? Um mestre que já saiba, já tem uma certa bagagem e jogue certo. Porque senão você cria vícios, e esses vícios são uma bosta pra tirar depois. É horrível mesmo. Olha o João agora, né, como é que ele tá. Ele não joga muito LF, ele joga ainda, ele gostou, por incrível que pareça, mesmo eu ter criado esse vício nele. Mas ele tava com um personagem, tipo, ofensivo e defensivo ao mesmo tempo. Se eu não me engano, ele tava com aquela combinação fantástica que é o Rock Lee e o Gaara. O Gaara é um personagem extremamente defensivo, que tem... Não extremamente defensivo, mas ele é mais estável, assim. Ele tem um potencial pra fazer ataque também, é claro. Aquele caixão de areia dele maldito que não tem defesa, se você conseguir catar o cara, só que ele é meio lento, ruim a catar. E o Rock Lee. É uma combinação que eu já falo isso toda vez que alguém for fazer essa combinação, eu já falo. Tem muita coisa boa, mas se você não souber usar, tem tudo pra dar errado também. Se você tem cara muito bom com ela e tem cara muito ruim com ela. Você tem que saber usar o melhor das duas coisas. Rock Lee, o Gaara ele é mais parado, mais na dele, deixa mais os caras atacar, e o Rock Lee é justamente o contrário. Você tem que usar o melhor das duas e não o pior das duas. E no caso do João, ele tinha muito potencial, só que ele estava usando de maneira errada aquele potencial do personagem, e de certa forma essa culpa foi minha por ter feito o que eu fiz com ele, né? Tentem começar, se você for iniciante, tentem começar respeitando as regras. Ganhar não é o importante quando você está começando, principalmente no LF no Naruto. Ganhar não é o importante. Eu lembro que nessas aulas que eu fazia,
naquela escola, o povo vinha me oferecer dinheiro, tá ligado? Pra, tipo, comprar item na loja de cash, sendo que a loja de cash era dinheiro de verdade, mas dentro do jogo, não era pra pagar pra mim, tá ligado? Como é um MMO, era do MMO, não tipo loja João, loja Pedrinho, tá ligado? Loja Alvo, não existe isso. E o engraçado é que uma coisa que me indignou e me deixou curioso ao mesmo tempo é que eles queriam, tipo, benefícios pra ganhar o jogo, mas eles não queriam melhorar no jogo. O importante pra eles não era ficar bom, o importante pra eles era ganhar o jogo porque tava numa febre. É claro que eles gostavam do jogo, eles gostavam das mecânicas, que eles gostavam de fazer, eles achavam impressionante, zoavam um ou outro, mano. Só foi muito engraçado, tipo, quase 10 negros jogando, mano, muito da hora, velho. No outro dia, engraçado que eu não tinha condição de ir. Esse ano aí, infelizmente, eu perdi esse ano letivo. Eu não tinha condição de ir pra escola todo dia por causa do Busa, mano. O Busa, ele era uma escola muito rígida, então... E o Busa, ele atrasava. Se ele atrasasse... Eu lembro que uma vez a gente chegou 1 minuto adiantado, só que como a vantagem de tempo era muito curta, não deixaram a gente entrar porque a gente chegou 1 minuto adiantado, acredita? Imagina se fosse atrasado. 1 minuto adiantado, nós não conseguimos entrar, o portão tinha fechado. Imagina eu saindo de uma escola, saindo do rabo do mundo, pra outra escola que é lá no meio do mundo e perder o horário, tá ligado? E eu lembro quando eu faltava, no outro dia tava rolando briga. Era sempre assim, eu faltava um dia, no outro dia tava rolando briga. Eu já chegava assim, não, que ele mentiu nessa regra, que o outro mentiu nessa regra. E tinha o Ivan é tipo o segundo mais experiente lá que eu treinei. Foi o primeiro que eu ensinei LF. Aí, na hora todo mundo zoou, mas depois todo mundo queria aprender comigo e ia ver com o Ivan. Só que o Ivan não era tão respeitado quanto eu. Embora ele soubesse tanto das regras quanto... Mais ou menos, né? Ele sabia algumas regras. E tipo, ele falava assim, ó... Eu não sei dessa regra, espera o João voltar, quando o João voltar, a gente vê essa regra com ele. E o engraçado é que no outro dia sempre dava briga, e eles falavam, não, o Ivan falou que era assim, não era desse jeito, e dava dando briga, e tipo, mesmo dando briga, eles não conseguiam não jogar. Tipo, você tá dando briga, não vamos jogar agora, vamos esperar o João vir. Eles não conseguiam, eles tinham que jogar, dar briga para no outro dia ter dor de cabeça de resolver, mano. Muito engraçado, eles tive que arrumar várias vezes. Era uma bagunça, mas era muito legal, velho. Não foi toda a escola que eu fui, não, que tive... Essa comunidade, por exemplo, nessa que eu tô agora, não tem não. Eu tô jogando mais com o Kaique, mas tá começando a criar, é melhor tomar cuidado. Tá lá, já uns 4 caras lá e é melhor ficar na minha já. É isso, esse foi o erro de aluno, né? De você querer ficar influenciando a história. Não influencia a história, influencia no que você pode, como você. Não tente mudar a história como um todo. Isso daí é o papel do mestre, entendeu? Foi isso e até mais, guardiões.